Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma reflexão sobre a nossa tão amada doutrina espírita, hoje em torno da questão número 491 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a missão do espírito protetor. E os imortais vão responder que é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. É interessante a gente pensar sobre os mentores, a influência edificante, salutar que eles fazem na nossa vida e o nosso grau primeiro de permeabilidade às suas sugestões. Quantas vezes a gente se encontra em condições de receber o conselho quando a gente se coloca a pedi-lo? Porque muitas vezes a gente pede, mas muito mais do que querer receber admoestações, advertências, elucidações, a gente às vezes quer dar ordens a Deus, né? Dar ordens àqueles que são os nossos protetores para que eles ajam conforme os nossos interesses e não conforme o que é melhor para nós. E como todo pai, em relação aos seus filhos, né, sempre atentos, sempre preocupados com os desafios que os filhos enfrentam, para facilitar de algum modo os seus caminhos, né, para protegê-los dos riscos, para animá-los perante o desânimo, perante as vicissitudes, assim também são os nossos espíritos protetores, que no movimento espírita a gente acaba chamando de mentores espirituais. E o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, na obra Espírito e Vida, no capítulo de número 6, vai falar exatamente que o processo de transferência de responsabilidade que muitas vezes nós espíritas fazemos está dentro do conceito da invigilância dos nossos companheiros, né? Muitas vezes, considerando os nossos instrutores espirituais amigos, nós pretendemos relegar a ele as tarefas e realizações que nos dizem respeito, justificando que assim eles procederiam por muito nos amar. Só que a gente sabe que os desafios que nós estamos enfrentando no planeta de provas e expiações diz respeito ao nosso testemunho próprio, a fim de provar fidelidade, perseverança no bem, paciência, resignação, obediência e coragem, para praticar a caridade sem esmorecer. E por mais que os nossos espíritos protetores, que os nossos mentores espirituais nos amem muito, eles não podem realizar a nossa tarefa para nós. Eles podem nos estimular no caminho do bem, para que a gente possa permanecer sempre em frente, né? Sempre conscientes do nosso papel, para que a gente alargue as nossas capacidades de amor, mas nunca nos substituir nessa tarefa que é intransferível. E quando nós somos convidados à fidelidade, a viver os postulados da fé, que afirmamos abraçar, mediante o testemunho dos sofrimentos, muitas vezes nós rogamos pelos nossos espíritos protetores para que eles nos livrem do sofrimento. Rogamos liberdade das dores, né? A gente esquece que no Pai Nosso há uma exortação para que a gente não caia nas tentações, mas as tentações por si mesmas são importantes, para que a gente prove a nossa fé, né? E há diversos, né, daqueles que se propõem a esse alívio falso, né, que se dizem beneficiários dos espíritos nobres, mas no entanto são tão necessitados de socorro e orientação como nós mesmos. Os instrutores sublimes sempre nos orientam e socorrem, mas não podem realizar as incumbências que nos dizem respeito, porque o processo evolutivo é tarefa individual e intransferível.
Por isso, nesse momento difícil que por hora nós atravessamos da pandemia, não tenhamos dúvida, os benfeitores espirituais estão perto de nós. À medida que nós ascendemos na nossa jornada evolutiva, pelas nossas condecorações próprias, pelas cicatrizes e pelos suores da experiência, eles continuam nos estimulando para que sejamos fiéis até o fim. Precisamos então fazer a nossa parte conscientemente, porque os nossos mentores espirituais conhecem o programa dos nossos compromissos e confiam no nosso esforço. Eles nos influenciam e nos inspiram para o trabalho que devemos empreender, e deles flui um generoso investimento de amor para que nos mantenhamos confiantes e renovados. Então, que nós não nos entreguemos ao desânimo, pelo contrário, possamos estar sempre trabalhando de forma incansável até a desencarnação, sabendo que os nossos mentores espirituais sempre estão prontos a nos ajudar, inspirar e socorrer, mas a tarefa que nos compete executar é individual e intransferível. Então, meus amigos, é mais ou menos isso, na esperança que tenha sido de alguma sorte útil, nossos votos de muita paz e até a próxima, se Jesus assim permitir.